Bom dia a todos. Em nome do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, dar as boas-vindas aos nossos convidados presentes aqui no auditório da ASF, mas também que nos acompanham via site. Muito obrigado por seguirem esta cerimónia. Muito rapidamente, vamos fazer a entrega dos prémios da quinta edição do Prémio Investigação ASF. Este prémio de investigação foi instituído em 2021, nesta fase, com o objetivo de promover a investigação científica nas áreas dos seguros e dos fundos de pensões, incentivar a produção de conhecimento de elevada qualidade e reforçar a ligação entre a academia e os setores supervisionados pela ASF. A quinta edição incidiu sobre as áreas científicas da economia, matemática e tecnologia aplicadas aos setores dos seguros e dos fundos de pensões. O presidente do júri vai de seguida fazer uma breve intervenção enquadrando e divulgando os nomes dos trabalhos distinguidos. Eu queria aproveitar para fazer um recordatório sobre os membros do nosso júri, que são três. O professor João Andrade e Silva é professor aposentado nesta fase já, catedrático de Estatística e Ciências Atuariais no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica, atuário titular do IAP. Como investigador, publicou diversos artigos em revistas científicas internacionais. O Dr. José Veiga Sarmento, economista, ao longo da sua carreira profissional foi presidente da APFIP, Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, foi CEO da Companhia de Seguros BPI Vida e administrador executivo da BPI Gestão de Ativos. Ainda no BPI, foi diretor de Serviços de Informática e responsável pelo Sistema de Controlo de Riscos de Mercado. E o professor Manuel Esquivel, professor associado com agregação na área de probabilidades e processos estocásticos na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Docente do Departamento Matemático desta faculdade desde 1983. Diplomou-se em 1980 na Universidade de Rouen, França, e doutorou-se em Matemática, especialidade de Processos Estocásticos na FCT Nova. É coordenador do Programa Doutoral em Estatística e Gestão de Risco da FCT Nova. Tem publicações, livros e revistas em análise harmónica de processos estocásticos, em probabilidades, em estatística, em modelos matemáticos para ativos e para a avaliação quantitativa do risco. E, posto isto, dizer-vos apenas que esta sessão procurará ser breve. Depois da intervenção do professor João Andrade e Silva, vou pedir a todos os autores dos trabalhos distinguidos que façam uma brevíssima apresentação sobre os seus trabalhos. Peço-vos essa contenção na apresentação. Seguir-se-á depois a fotografia da praxe com a placa que assinala esta distinção. E, no final, o presidente da ASF, o Dr. Gabriel Bernardino, fará, então, uma intervenção de encerramento. Pedi, então, agora ao professor João Andrade e Silva que fizesse a sua intervenção. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, queria, em meu nome pessoal e penso que em nome do júri, agradecer à ASF a confiança que reiteradamente em nós tem depositado para a avaliação dos trabalhos e agradecer também todo o apoio que nos prestam nos trabalhos do júri, nomeadamente na fase preparatória. Nesta edição foram submetidos 18 trabalhos, o que constitui um forte aumento em relação às edições anteriores. Na última, no ramo Economia, Matemática e Tecnologia, tinham sido apresentados 9 trabalhos apenas. Este incremento também foi acompanhado de uma muito maior variedade, quer nos temas tratados, que versaram áreas muito diversificadas, da economia, gestão, quer na economia, quer gestão em termos de marketing,
quer da matemática atuariada, e passavam pela tecnologia, nomeadamente até com um trabalho em torno de um programa computacional. Curiosamente, apenas houve, no meio desta variedade toda, um trabalho a tratar especificamente dos fundos de pensões. Bom, isto quanto aos trabalhos entregues. No que toca à avaliação, como consta do regulamento do concurso, os trabalhos são avaliados à luz de 3 critérios principais: qualidade e rigor científico, por um lado, originalidade, por outro, e, finalmente, interesse para o setor segurador e fundos de pensões nacionais. Tal como nas edições anteriores, o júri optou por atribuir os mesmos ponderadores, isto é, 30% a cada um dos 2 primeiros critérios e 40% ao terceiro critério do interesse para o setor segurador e dos fundos de pensões nacionais. De uma forma geral, os trabalhos eram de boa ou mesmo de excelente qualidade, o que obrigou naturalmente a um esforço redobrado para selecionar aqueles que se destacavam. O processo, um pouco semelhante àquilo que foi seguido nas edições anteriores, partiu de uma reunião inicial, onde se verificou a admissibilidade dos trabalhos, e a esta reunião seguiu-se naturalmente um trabalho individual de cada membro do júri, de leitura cuidadosa de todos os trabalhos. Numa segunda reunião, os membros do júri trocaram impressões e selecionaram, de fundo, um subconjunto de trabalhos que mereceriam uma segunda leitura ainda mais aprofundada, com vista à seleção do trabalho vencedor. Seguiu-se então um novo processo de ponderação individual e, finalmente, numa terceira reunião, chegou-se à decisão final, que foi obtida simplesmente somando as pontuações que cada membro do júri tinha atribuído a todos os trabalhos postos a concurso. Como é natural, as pontuações individuais dos membros do júri apresentaram alguma variabilidade. O ponto-chave é que, curiosamente, e foi mesmo por uma coincidência, o trabalho premiado era o primeiro classificado em qualquer das classificações. E, portanto, neste aspecto, tornou, pelo menos para mim, mais tranquila, no fundo, a decisão, visto que era, neste campo era unânime. Depois de ter as pontuações finais de todos os trabalhos, o que o júri observou é que, portanto, tínhamos o trabalho vencedor e depois tínhamos um grupo de 3 trabalhos, em áreas muito diferentes, como iremos ver num instante, e depois terão a oportunidade, através da apresentação, de confirmar, que apresentaram, nesta soma de ponderações individuais, valores muito parecidos. E, portanto, pareceu-nos, e que se destacavam depois do resto dos trabalhos. E, portanto, pareceu-nos também de justo atribuir a estes 3 trabalhos uma menção honrosa e, portanto, aos 3, sem problema, tentar hierarquizar entre eles. Assim, em termos de resultados, portanto, o júri decidiu propor a atribuição do Prémio Investigação ASF 2026 ao trabalho Modeling Wildfires in Mainland Portugal, an Approach with Machine Learning, da autoria do Pedro Raimundo dos Santos Lopes. Este trabalho, de grande qualidade, naturalmente, recorre a técnicas estatísticas clássicas, como os GLMs, e a modelos mais modernos, entre aspas, de Machine Learning, nomeadamente o Random Forest, para analisar o risco de incêndios florestais em Portugal continental. Particularmente interessante, pelo menos do meu ponto de vista, foi a tentativa de particularizar a construção a mapas ao nível municipal. Portanto, acho que é um trabalho que, e digo já, tinha isto deixado para o fim, mas enfim, ponho agora, que até aconselharia fortemente o Pedro a estudar, a prosseguir no sentido de publicar o trabalho. Acho que tem todas as condições para ser publicado numa revista de qualidade na área e fica sempre uma marca que é diferente de ter uma excelente tese ou de ter ganho um prémio. Um trabalho publicado é sempre qualquer coisa que nos vai agradando bastante ao longo da vida. O júri decidiu ainda propor 3 menções honrosas para os trabalhos. Modeling Mortality Rates under IFRS 17 and Solvency II, da autoria da Patrícia Figueira Gomes Freire. Trata-se de uma aplicação muito bem feita de técnicas de graduação de mortalidade sob as normas IFRS 17 e Solvência 2, naturalmente, e sublinhando, este foi um ponto que também me pareceu bastante relevante, as consequências possíveis desta graduação em termos do capital necessário para a companhia. A segunda menção honrosa, ou a segunda, como vos disse, não tem hierarquia entre elas, dirigiu-se ao trabalho o Imposto sobre o Rendimento Coletivo
no desenvolvimento do segundo pilar da segurança social em Portugal, da autoria de Margarida Paes dos Santos Francisco, um estudo de cuidado sobre as responsabilidades futuras da segurança social, e lança uma proposta, porventura discutível, como naturalmente são as propostas, mas que me pareceu bastante interessante, como uma abertura de um debate que mais cedo ou mais tarde terá que ser feito. Finalmente, a terceira menção honrosa foi para o posicionamento da marca, o caso das seguradoras em Portugal, da autoria de Nuno Rodrigo Vinhas da Costa Gomes. Um trabalho na área do marketing, cá está, portanto, completamente fora da zona atuarial, onde se interligam de forma complementar os pontos de vista da seguradora e dos clientes. Também nos pareceu um trabalho, no fundo é o primeiro trabalho deste género que aparece posto a concurso, e bastante interessante nos problemas que levanta. Bom, mas mais do que falar aqui dos trabalhos, já que irão ser apresentados pelos autores, queria apenas destacar a qualidade de cada um dos trabalhos em áreas bem diferentes. Dito isto, e para concluir, resta-me dar os parabéns a todos os candidatos, os premiados e os não premiados, e, naturalmente, dar uns parabéns especiais ao Pedro Lopes, e aqui recomendando-lhe mais uma vez que pense em publicar o seu trabalho, que o merece. E disse. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor. Agora vamos fazer uma breve apresentação. Íamos começar pelo trabalho da Margarida Paes dos Santos Francisco, que, por razões pessoais, não pôde estar presente, mas a sua orientadora, uma velha conhecida cá da casa, a professora Lourdes Afonso, está aqui em representação, e eu pedia à Lourdes Afonso que fizesse então uma breve caracterização do trabalho da sua orientada. Bem, muito bom dia a todos. É uma honra para mim receber esta menção honrosa em nome da Margarida. Gostava de agradecer ao júri portanto, a dedicação que teve e o trabalho que teve a ler tudo, em particular a tese da Margarida. Foi um privilégio acompanhá-la enquanto orientadora. Margarida lançou um desafio, uma pergunta pertinente. Só para enquadrar aqui os números, as projeções do Aging Report apontam para, em 2050, cerca de 39% de taxa de substituição da pensão. Em média, paga cerca de 31,5% de imposto de IRC. E a pergunta da Margarida foi: e se nós alocássemos uma percentagem deste IRC para financiar o segundo pilar? Ou seja, as vantagens seriam: não haveria um esforço extra sobre os empregadores, portanto, eles já estavam a pagar IRC, era alocar um bocadinho dessa percentagem para financiar uma pensão futura, seria entendido como um investimento, e então, mãos à obra. Mãos à obra, a primeira dificuldade foi: não temos dados. A Margarida simulou uma população que, de alguma forma, espelhou o máximo possível todas as estatísticas que ela conseguiu encontrar, e com essa população seguimos a viagem. Os resultados foram interessantes. Existem algumas atividades, isto foi feito por cá, existem algumas atividades em que sim era possível financiar desta forma, outras nem por isso. Seguiram-se vários cenários, várias abordagens, uma das quais, que parece-me que era que tinha mais possibilidade de ir para a frente, seria: então vamos considerar apenas os trabalhadores que estão com a idade inferior a 30 anos, que são aqueles que irão ser mais penalizados no futuro, com base na taxa de substituição. Portanto, deixo o desafio para lerem a tese. A tese está muito bem escrita, portanto, estejam à vontade para ler e para comentar. Obrigada. Só uma nota de curiosidade: a professora Lourdes Afonso foi uma das primeiras vencedoras de um prémio académico da ASF, há uns anos atrás já.
Bom, então agora pedia à doutora Patrícia Freire o favor de fazer a sua apresentação. É isto, ok. Se quiser pode usar aí. Obrigada. Bom dia a todos. Desde já agradeço a oportunidade que me foi dada de estar aqui a falar um bocadinho sobre o meu trabalho, cujo tema é a modelação das taxas de mortalidade ao abrigo da IFRS 17 e da Solvência 2. Este trabalho foi desenvolvido em âmbito de estágio curricular e para conclusão no mestrado em Ciências Atuariais no ISEG e foi desenvolvido em colaboração com a Lusitânia Vida. O desafio que me foi proposto consistia em criar um processo que permitisse avaliar a adequação dos pressupostos de mortalidade na companhia através do desenvolvimento de um novo modelo de mortalidade e depois, num segundo passo, avaliar os impactos financeiros da utilização desse modelo. A relevância do tema prende-se com o papel que os pressupostos de mortalidade têm no cálculo das previsões técnicas, sendo que a sua adequação é essencial não só para avaliar as responsabilidades assumidas por uma seguradora de forma realista, mas também prudente. Na análise, nós tivemos em consideração todo o histórico da carteira da Lusitânia Vida de apólices de vida única com cobertura do risco de morte e depois de trabalhar um bocadinho os dados, aquilo que nós fizemos foi calcular o número de mortes observadas e a exposição ao risco de cada segurado. O passo a seguir consistia em modelar o número de mortes esperadas e dessa forma nós utilizámos uma distribuição de Poisson que depende simultaneamente da força de mortalidade e da exposição ao risco. Contudo, as taxas que são estimadas a partir desta distribuição apresentam frequentemente grandes flutuações devido a exposições devido a idades com menor exposição e então é prática comum a aplicação de um tema que é a graduação de mortalidade. A graduação de mortalidade consiste essencialmente na suavização da curva que se obtém através das estimativas e desta forma obtemos então uma estrutura mais estável e que ao mesmo tempo preserva a aderência aos dados. Neste caso nós utilizamos então esta metodologia com duas abordagens distintas, que foi primeiro utilizando uma tábua padrão como referência e depois um modelo paramétrico com ajustamento aos dados. Foram testados então diversos modelos para cada uma das abordagens e depois foram selecionados de acordo com testes estatísticos e outras métricas de desempenho e estes foram os modelos que geraram melhores resultados. No primeiro caso temos um ajustamento exponencial que depende da idade aplicado à tábua da GKPM 80, que é uma tábua amplamente utilizada em seguradoras de vida, e depois no modelo paramétrico temos a lei de mortalidade de Gompertz-Makeham. Depois tenho aqui uma representação gráfica das curvas obtidas. Com os modelos selecionados foi possível então ter alguns impactos financeiros, tanto a nível estatutário como prudencial. No primeiro caso, nós avaliámos então os efeitos em valores de cash flows nominais de sinistros, despesas e prémios, e como já era expectável, o maior impacto desse então em valores de sinistros, sendo que despesas e prémios foram apenas marginalmente afetados. Em termos de valores, os sinistros reduziram em cerca de 5 milhões de euros com ambos os modelos. Depois realizámos também um exercício de backtesting por comparação das projeções a um ano com os valores efetivamente observados de sinistros por morte e os resultados que obtivemos foram bastante positivos, ou seja, conseguimos reduzir estes desvios entre as projeções e os valores reais e, nomeadamente, no caso de Solvência 2, conseguimos até reduzir em 11% e 17% estes desvios. Por fim, fizemos também uma análise de sensibilidade ao rácio de solvência da companhia por efeitos conjuntos entre o requisito de capital de solvência e os fundos próprios elegíveis. Os resultados aqui foram também bastante positivos, sendo que com ambos os modelos conseguimos ter um incremento do rácio, no primeiro caso, no modelo por tábua, de 6,4 pontos percentuais e depois no modelo paramétrico 5,5. Em termos de conclusões e resultados finais, para além do impacto no rácio que acabei de mencionar, temos também a passagem para um modelo que assenta em testes estatísticos e com seleção de acordo com outras métricas de desempenho
Isto, na prática, revela uma avaliação mais robusta dos modelos de mortalidade face ao que atualmente existe na Lusitânia Vida, onde não temos ainda uma avaliação estatística formal. E depois, aquele que considero o resultado mais relevante é então a melhor aderência à experiência observada da carteira. E isto foi observado pela redução dos desvios entre os valores projetados e reais, como mencionei anteriormente. E pronto, na prática, isto é uma evidência de que as abordagens aqui propostas são então mais adequadas para modelar então os pressupostos de mortalidade. E pronto, termina assim. Obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu chamava então agora o doutor Nuno Rodrigo da Costa Gomes. Posso passar aqui do apontador, não? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à ESF ter constituído este prémio. Agradecer também aos senhores membros do júri a atenção que tiveram na análise do meu trabalho. Também agradecer ao Departamento de Comunicação a forma como me receberam e trataram desde que foi atribuída a menção honrosa até ao dia de hoje. Começo por dedicar o prémio à minha esposa, também professora universitária, e à minha filha que estão aqui na sala. Eu sou professor universitário na Universidade da Beira Interior, na Universidade da Maia como convidado e na Universidade de Lusófona. Sou doutorado em gestão e decidi submeter a minha tese de doutoramento a este prémio, o trabalho que eu apresentei, que está aqui até oferecido à ESF em modo de livro. Eu vou apresentá-lo de forma muito sucinta. Esta é a minha tese de doutoramento. Claro que resulta de um research gap, de uma lacuna de investigação detectada na revisão de literatura acerca do posicionamento da marca, por várias inconsistências e falta de operacionalização. Foi aquilo que eu fiz na tese. Operacionalizei-a para o setor segurador. O objetivo foi compreender as dinâmicas de formação do posicionamento da marca. A tese é em gestão, não é em marketing, mas a subárea é marketing. E então fui cruzar a perspectiva dos gestores das seguradoras que entrevistei. Portanto, entrevistei 26 gestores das 6 primeiras seguradoras do mercado, que representam, à data, 70% da cota de mercado, e fui cruzá-las com a perspectiva dos consumidores de seguros em Portugal, aplicando um questionário a 700 consumidores de seguros em Portugal. Este foi o modelo conceitual de investigação que eu produzi. Portanto, podem ver um estudo qualitativo e um estudo quantitativo. No estudo qualitativo foram entrevistados os gestores das seguradoras e no estudo quantitativo por baixo foram tratadas 13 dimensões da marca e fui avaliar o impacto destas 13 dimensões no posicionamento da marca, aplicando um questionário com 2 fases a 700 consumidores. Estes são os resultados já diretos, porque tenho pouco tempo para explicar a tese de doutoramento, mas são os resultados diretos das entrevistas semi-estruturadas. Podemos ver que em relação às 6 seguradoras estruturadas, 6 seguradoras estudadas, a identidade, a credibilidade e o valor percebido foram as dimensões mais valorizadas e podemos ver que houve uma panóplia de ações de gestão e de marketing que foram mais valorizadas. O trabalho os dados foram trabalhados em vivo. Também construí mapas percentuais através de escalas multidimensionais tratadas em SPSS. Podem ver aqui mapas de posicionamento que cruzam várias dimensões, a qualidade da marca com o valor percebido, etc. E depois fui validar relações estruturais em 13 hipóteses criadas para 13 dimensões da marca e perceber qual é o impacto de cada uma destas dimensões da marca no posicionamento da marca percepcionado pelos consumidores de seguros em Portugal. Podemos ver que algumas seguradoras como General e Tranquilidade validaram mais hipóteses. A Zurich, por exemplo, e a Allianz validaram menos hipóteses, só por curiosidade. E esta é uma síntese dos resultados finais da investigação. Portanto, podemos ver o modelo conceitual está aqui à esquerda, está plasmado nos resultados do estudo. Podemos ver que há uma panóplia de resultados no estudo qualitativo que resultam das 26 entrevistas que foram dissecadas com um corpus bastante robusto. E depois, no estudo quantitativo, está por baixo, podemos ver as variáveis que foram testadas e as hipóteses que foram validadas. A meio, podemos ver esta abordagem triangular. Eu fiz uma triangulação entre o estudo quantitativo e o qualitativo, que nunca tinha sido feita na literatura internacional acerca do posicionamento da marca, e cheguei a conclusões sobre os principais gaps que existem no setor segurador em Portugal para este universo. Portanto, eu cumpri os objetivos gerais, estou mesmo a concluir.
este trabalho, a tese de doutoramento, permitiu compreender um pouco melhor as dinâmicas de formação do posicionamento, quer o pretendido pelas seguradoras, quer o percepcionado pelos consumidores de seguros. Foi possível chegar às dimensões da marca mais priorizadas pelas seguradoras, como a identidade, valor percebido e credibilidade. Os atributos das marcas que os consumidores espontaneamente mais valorizam são o preço, as coberturas e a qualidade das seguradoras, seria mais ou menos expectável. No modelo PLSM, através de equações estruturais, cheguei à conclusão que a consciência da marca, o conhecimento, a credibilidade e a relevância da marca são as dimensões mais valorizadas, o que contraintuitivamente confirma-se que a identidade da marca, ao contrário daquilo que diz a literatura, não é assim tão valorizada pelos consumidores de seguros, depois explico porquê. E depois encontrei vários gaps, sobretudo ao nível da consciência e do conhecimento, por insuficiente priorização das seguradoras, e ao nível de identidade e do valor percebido por excessiva priorização eventual de algumas seguradoras do mercado. Para terminar, a minha tese conclui-se com os contributos para a gestão das seguradoras, portanto, construir ferramentas analíticas práticas que os gestores de qualquer seguradora podem utilizar através da aplicação deste modelo conceitual, e sugerir algumas ações que estão plasmadas também nos documentos da ASF, ao nível da consciência da marca, iniciativas de literacia seguradora, ao nível da credibilidade da marca com ações de ESG e responsabilidade social corporativa, da transparência na comercialização de seguros, ao nível do conhecimento da marca, ao nível da relevância da marca, por exemplo, na criação do microseguro, um pouco de benchmarking com o microcrédito, que podia ser pensado para isto, o seguro básico modular. Portanto, esta tese tentou tentou alinhar-se aos contributos para atingir o objetivo 8.10 da ONU, fortalecendo as seguradoras para o acesso aos seguros para toda a população, para tentarmos reduzir o protection gap em Portugal, que é uma das conclusões que existe nos vários relatórios da ASF. E pronto, concluí assim a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Nuno. Peço agora ao Pedro o favor de... ok. É só... Dá para a frente. Posso passar aqui no sintetizador? Bem, bom dia a todos. Começar aqui por agradecer à ASF por ter organizado este prémio e, por sua vez, também pelo reconhecimento deste trabalho. É sempre uma grande satisfação ver o trabalho ser valorizado, e aos júris também pela atenção e a leitura que fizeram. Portanto, contextualizando aqui brevemente, este trabalho constituiu na minha tese de mestrado de Ciências Atuariais no ISEG. No entanto, foi desenvolvido também em âmbito de estágio curricular, na fidelidade, na altura na Direção de Estatística e Estudos não Vida, e havendo também da parte da empresa um interesse em amplificar o conhecimento neste fenómeno climático, acabámos por escolher aqui este tema, ou seja, o desenvolvimento de modelos estatísticos para incêndios em Portugal continental. Portanto, entrando aqui brevemente nas principais linhas de atuação que foram desenhadas para este trabalho, a nível de modelação, nós focámos em 2 targets. Nós focámos sobretudo naquilo que é a dimensão esperada dos incêndios, ou seja, a área ardida por ignição em hectares, e a probabilidade de, havendo uma ignição, dessa ignição exceder os 100 hectares de área ardida, uma vez que é esse o limiar considerado pelo ICNF para designar um incêndio de grave. E pronto, talvez como sabem, existem muitos projetos já focados na ótica dos incêndios, mas acaba por não haver muitos que se focam tanto na dimensão dos incêndios, focam-se mais no risco de haver ignição. E algo que nós vimos neste trabalho é que, e também pela distribuição da nossa variável de área ardida, há uma grande maioria de incêndios com pouca dimensão e que evidentemente não geram perdas tão gravosas como os incêndios mais gravosos, que acabam por ser a minoria deles. A nível de modelos, usamos modelos GLM e Random Forest. São modelos que se complementam porque acabam por servir propósitos diferentes. O GLM também, pela sua natureza, tem uma função mais explicativa, ou seja, para ilustrar o impacto de cada variável nos nossos targets, de que forma é que esses drivers também impactam, portanto, as nossas expectativas para esses targets. E já os modelos Random Forest, sendo modelos de analítica mais avançada, acabam por ter aqui um propósito preditivo, em que mais à frente, quando nós vimos as previsões que são mapeadas por conselho, isso advém do uso deste modelo.
E a nível de base de dados, nós usámos uma base externa que nos foi fornecida pelo ICNF, o Instituto de Conservação das Florestas, que continha uma série de coordenadas geográficas que correspondem a ocorrências passadas de incêndio para 2001 e 2022, para esse período, e por sua vez também uma série de características relativas a essas ocorrências que vieram a ser testadas e selecionadas para explicar o risco. Nós antes de entrarmos na modelação tivemos sempre também o cuidado de fazer alguma análise estatística, o enquadramento histórico. Eu aqui acabei por trazer dois dos indicadores que nós produzimos. Nós temos aqui o número de ignições por ano, ou seja, a linha mais a laranja, e as barras mais escuras com as áreas ardidas totais por ano. Logo algo que salta à vista quando olhamos para a linha do número de ignições, vemos uma tendência mais ou menos decrescente, e isto acaba por não, a meu ver, não significa quase nada. Porquê? Porque, por exemplo, se olharmos para o ano 2017, que é o perfeito exemplo, nós vemos que o número de ignições foi reduzido, ou seja, 21.000 está abaixo da média. No entanto, todos sabem que foi um dos anos mais gravosos neste tema, e com os incêndios que drogam, e a barra que ali temos, com 550.000 hectares de área ardida, acaba por confirmar isso. Por sua vez, neste slide, eu não vou passar em todas as 16 variáveis que foram usadas como variáveis explicativas, mas isto é apenas para apresentar também as variáveis que foram usadas. Temos também aqui uma medida de importância, de significância de cada variável que elas têm nos modelos, tanto para o GLM, tanto para o Random Forest, e aqui falamos da modelação da área ardida. Portanto, nós temos variáveis estruturais, são variáveis que não têm uma grande alteração ao longo do tempo, e aí falamos mais de variáveis a nível de topografia, ou seja, o declive, a altitude, a densidade rodoviária, o uso do solo, também temos essa variável. E temos depois variáveis que chamamos de variáveis dinâmicas, ou seja, variáveis que são mais suscetíveis à alteração ao longo do tempo, e evidentemente as variáveis climáticas, por exemplo. Nós temos, por exemplo, a temperatura, temos a umidade relativa, temos a intensidade do vento, que curiosamente, se repararem, tem maior importância no modelo Random Forest, e isto acaba por ser positivo para este estudo, porque, como já disse, foi o modelo Random Forest que nós usámos com propósito preditivo, para produzir previsões que vieram a ser mapeadas, e algo que incorporámos também, que era o interesse da empresa, incorporar cenários agressivos, claro, para estas variáveis climáticas que eu falei. Portanto, podemos presumir logo algum impacto a priori desses cenários, quando estamos a usar o modelo que mais privilegia essas variáveis. E depois também olhar para a variável que aparece no topo, que é curiosamente considerada como a mais impactante em ambos os modelos, que é o número de incêndios simultaneamente ativos no distrito de ignição. Bem, aqui temos aqui meramente uns resultados, podemos tirar aqui algumas conclusões a nível explicativo quando fazemos análise de coeficientes do modelo GLM. Aqui trouxe apenas algumas das 16 variáveis, ou seja, estes gráficos são apenas uma representação gráfica dos coeficientes estimados, os intervalos de confiança também para esses coeficientes, e depois, por sua vez, os agravamentos que foram calculados, ou seja, as variáveis são categorizadas, que é sempre uma prática habitual nestes tipos de modelos, e, portanto, os diferenciais relativamente sempre a um nível base. Eu não vou olhar tanto para o valor numérico, mas mais para alguns comportamentos que nós tivemos e estavam, se calhar, mais compatíveis com as nossas expectativas prévias. Ou seja, quando olhamos para a intensidade do vento, vemos que para ocorrências associadas a níveis de intensidade maiores, também estimamos um valor esperado da área ardida superior. A nível também do declive e da distância ao corpo de bombeiros mais próximo do ponto onde tivemos ignição. Portanto, também para níveis maiores, nós estimamos aqui uma área ardida superior, ou seja, para zonas de declives mais acentuados, sabemos também que se acaba por desfavorecer a acessibilidade, também por sua vez o combate, e acaba por favorecer a propagação, e é isso que depois se reflete aqui nos agravamentos que nós estimamos.
Depois, entrando aqui nesta parte final, eu aqui saltei alguns passos, não mostrei, por exemplo, os modelos para a probabilidade de ignição grave na parte da pressão logística, mas temos aqui as previsões mapeadas para ambos esses modelos. Ou seja, de um lado temos o mapa de severidade, ou seja, em cada concelho temos a área ardida prevista em caso de haver incêndio, portanto, o acontecimento da ignição é algo que é condicionado e aquilo que nós estamos a modelar é a área ardida em caso de haver incêndio. E isto é sempre por incêndio, ou seja, é isso que nós vemos em cada um dos concelhos. E no mapa da direita temos a mesma lógica, mas para a probabilidade de haver ignição, dessa ignição exceder os 100 hectares de área ardida. Estas previsões vêm do modelo Random Forest, porque, como já disse, esse tipo de modelo, ao contrário do GLM, que é meramente um modelo linearizável, um Random Forest tem uma capacidade de capturar inputs capturar relações mais complexas entre os inputs dos modelos e acaba por ter uma eficácia muito maior, e foi algo que nós vimos na validação dos modelos. E, portanto, olhando brevemente para estes mapas, nós estimamos ali para a região do centro, nomeadamente os concelhos de Vila de Rei, os concelhos de Pampilhosa da Serra também, é onde estimamos um maior risco, tanto em termos de severidade esperada como em termos de excedermos os 100 hectares de área ardida, por também ser concelhos com maior predominância de coberto florestal e são também concelhos com um historial bastante crítico. Depois, em contrapartida, a área metropolitana de Lisboa claramente não tem um grande historial e, de facto, são concelhos com maior densidade populacional, e isso foi algo que nós demonstramos que acaba por favorecer, acaba por ser concelhos com menos risco. E olhando também, se calhar, ali para um concelho na Serra Algarvia, o concelho de Monchique, onde nós estimamos, por exemplo, 23% de probabilidade de haver ignição, dessa ignição exceder os 100 hectares de área ardida. Depois, finalmente, neste slide, aqui nós ilustramos os impactos do cenário climático que nós consideramos para 3 variáveis climáticas, que eu também não detalhei aqui que cenários foram esses, mas estamos a falar de translações agressivas que foram aplicadas à temperatura, à umidade relativa e à intensidade do vento, porque também em prol do ICC, que o Impact Center for Climate Change da Fidelidade, havia esse interesse em de alguma forma incorporarmos alguns tipos de cenários climáticos. E, portanto, o que nós temos aqui, ou seja, o que nós vimos no slide passado são previsões considerando esses cenários. Depois calculamos também previsões sem qualquer tipo de cenário. O que nós ilustramos aqui são essas variações para perceber em cada concelho o contributo que os cenários que consideramos têm nas previsões que nós acabámos de ver. Portanto, aqui rapidamente, estes mapas costumam gerar às vezes algumas dúvidas, porque de facto a região do Alentejo vemos que é a região mais impactada, ou seja, onde os cenários têm o maior contributo, mas o que nós não estamos aqui a dizer que é onde nós estimamos maior risco, onde nós estimamos o maior risco de uma ignição exceder os 100 hectares em caso de incêndio, porque de facto não é da região crítica, não é das regiões mais críticas. Aquilo que nós estamos a dizer ou seja, nesta região é onde a parcela das previsões que nós vimos no slide anterior, que advém dos cenários que consideramos, ela é maximizada nestes concelhos, e isto depois também tem uma razão que nós demonstramos numa análise de dependência parcial que fizemos previamente, que nos dizia que os efeitos marginais, os targets que nós estamos a modelar têm uma reação mais forte nos setores mais críticos das variáveis, e de facto o Alentejo é a zona com maior exposição a número de dias com temperaturas mais extremas, umidades mais baixas, e acaba por justificar isto. Bem, rapidamente aqui nas conclusões, há uma série de conclusões que nós podemos tirar a partir de todas as nossas variáveis, a nível da forma como elas impactam o risco que estamos aqui a modelar. Conclusões mais a nível explicativo, temos ali, por exemplo, para a densidade rodoviária e para a densidade populacional, em que ilustramos ali os efeitos que tiveram nos nossos targets. A nível dos mapas de risco, aquilo que acabámos de ver, nomeadamente os concelhos que têm maior risco estimado e aqueles que também onde o cenário climático é mais impactante. E depois, olhando para o ponto C, isto já é mais uma consideração final nossa,
que nós consideramos que estes modelos revelaram uma boa aderência à realidade, pelo facto de termos obtido comportamentos e impactos que estavam relativamente compatíveis com as nossas expectativas prévias, e a nível dos cenários climáticos, para produzir as previsões finais, nós conseguimos tanto ter cenários que fossem minimamente impactantes, e isso era um dos nossos interesses, mas que também não fossem demasiado desfasados e que não fossem algo irrealistas, e conseguimos ter isso em conta. E é isto. Obrigado. Ora, muito obrigado. Vamos então prosseguir. Agora vamos então fazer a entrega da placa comemorativa que assinala. E, portanto, eu vou começar por pedir à professora Lourdes Afonso, que é a representação da Margarida, venha ao palco numa sinalética que está ali, e pedia ao professor João Andrade e Silva que... Exatamente, é este. Sim, ao lado dela. E para entregar, esta é a placa que sinaliza para tirar uma fotografia. Só mais uma. Muito obrigado. Agora pedia à doutora Patrícia, por favor, e ao professor Manuel Esquivel, que irá entregar este prémio. Muito obrigado. Pedia agora ao doutor Nuno Rodrigo, por favor, e ao doutor José Sarmento, por favor de... E, finalmente, pedia novamente ao Pedro que regressasse ao palco e ao seu presidente para lhe entregar a prova da... Muito obrigado. Agora pedi ao presidente para não sair do palco, mas se me permite só fazer uma referência à nossa biblioteca, porque eu tinha este recado e estava-me a esquecer da Marta, porque os trabalhos todos vão ficar disponíveis no nosso site, e, portanto, quem queira pode sempre consultar, mas nós temos uma biblioteca que tem um acervo especializado muito significativo e que convidamos todos os nossos convidados a visitar, tá bom? Muito obrigado. E que, para além do conteúdo, está muito engraçado. Exatamente. Também os olhos também comem, não é? Ora, muito bom dia a todos e em primeiro lugar, obviamente, bem-vindos aqui à ASF. É um privilégio. Esta iniciativa do Prémio de Investigação, acho que é uma coisa relativamente simbólica, mas que, muito sinceramente, eu dou muito valor, porque acho que é uma base para conseguirmos atingir objetivos mais vastos, mais relevantes, não só para tentarmos, no fim de contas, também aproximar um pouco a academia daquilo que é aqui assim a ASF, mas também muito de dar alguma relevância aos trabalhos que as pessoas que estão neste ambiente académico conseguem, no fim de contas, trazer para o setor. Porque não há muita gente, de facto, a pensar e a investigar nesta área dos seguros e das pensões, o que é uma pena brutal, porque esta é uma área tão vasta, tão rica, tão relevante, tão interessante, que deveria haver muito mais gente a tocar nestas áreas, não é? E há tanto para investigar, tanto para pensar, tanto para refletir, tanto para contribuir para a discussão pública que nós devemos ter sobre estas matérias,
que, de facto, tudo aquilo que nós possamos fazer para dar apoio e, no fim de contas, promover estes trabalhos é pouco. E o tanto que se pode, no fim de contas, fazer, vê-se nos trabalhos de hoje, não é? Temos aqui 4 trabalhos, todos bastante diferentes, bastante interessantes e sobre temas que são completamente distintos. E, portanto, isto mostra que não há falta de áreas para investigar e para trabalhar. E, portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer junto das universidades, junto dos centros de investigação, para podermos ter mais trabalhos nestas áreas, eu acho que é pouco e, portanto, eu quero continuar, obviamente, com este prémio de investigação e vamos tentar pensar que outro tipo de iniciativas é que podemos fazer mais para tentar que haja mais jovens e menos jovens a terem, no fim de contas, este interesse por investigar estas áreas aqui nos seguros e nas pensões. E, portanto, essa era a primeira nota que eu gostava de dar. E, portanto, isto é um bom augúrio. Não sei se vamos para o ano continuar com este crescimento, não é? Porque, como foi referido, acho que este foi o ano onde houve mais trabalhos, pelo menos aqui na área da matemática, economia e tecnologia, 18 trabalhos. Duplicámos o número de trabalhos da última edição. Para o ano iremos ter... voltamos à área jurídica, não é, Rui? E, portanto, vamos ver se conseguimos aqui um challenge já para os colegas juristas aqui da ASF que tentem andar aí assim a passar a palavra que precisamos de mais trabalhos também nestas áreas, porque acho que obviamente tendo uma base maior, de certeza absoluta que vamos ter mais interesse também e melhores resultados no fim de contas. Portanto, iremos continuar, isso só para deixar essa nota. Relativamente aos trabalhos, é assim, eu não os li, aqueles senhores professores que estão ali assim, leram tudo com detalhe. O que eu fiz foi uma coisa muito parcimoniosa, que foi, pedimos ao Copilot para fazer um resumo de cada um dos trabalhos e, como eu sempre tenho dito, nós queremos fomentar a inovação com responsabilidade, não é, Ana? Exatamente. E, portanto, inovação com responsabilidade significa o quê? Significa utilizar a inteligência artificial, mas sempre com um human in the loop. E, portanto, o human in the loop, nesse caso, fui eu, que olhei para o resumo que me deram e, olha, deixa-me cá ver este aspecto específico e esta ideia que eu acho muito, muito interessante. E, portanto, fui ler um bocadinho de cada um nas áreas que me interessaram mais. Só 2 ou 3 ideias sobre isso. Primeiro, o trabalho da Margarida. Achei muito interessante, de facto, esta ideia de sair um bocadinho fora da caixa, não é? Quer dizer, nós todos sabemos que necessitamos de ter sistemas complementares de pensões, é inevitável e é fundamental que consigamos pôr isto na discussão pública, não é? E, portanto, são precisas, de facto, mais ideias para além daquelas que são as tradicionais, não é? Eu achei interessante esta ideia de ver o que é que aconteceria se nós consignássemos parte do IRC para... Porque, obviamente, um dos grandes problemas destas mudanças são as empresas que dizem, já não consigo ter mais esforço, no fim de contas, em termos de financiamento de políticas sociais e, portanto, o que é que acontece se houver uma parte que está consignada neste momento, obviamente, ao nosso orçamento coletivo, não é? Que possa ser direcionada. Não sei se o Miranda Sarmento estará muito de acordo, mas isso é outra questão, não é? Mas achei muito interessante a ideia e do que eu li, pareceu-me que, como disse a professora, que há ali áreas onde isto podia ser efetivamente implementado. Portanto, muito interessante e muito atual, lá está. Depois, o trabalho da Patrícia na parte das taxas de mortalidade. Esta tocou-me ainda um bocadinho mais, porque estava a dizer ali, aliás, ao professor Esquivel, que se lembrou, que eu, quando fiz a minha tese de mestrado nos idos de 91, salvo erro, para aí, também utilizei ali assim, o modelo do Gompertz-Makeham para fazer um ajustamento. Portanto, isto lembrou-me assim umas coisas lá atrás. E achei interessante, obviamente, a forma como se pode melhorar o ajustamento daquilo que é a realidade do comportamento da mortalidade, melhorar o ajustamento àquilo que depois se utiliza para efeitos do cálculo das responsabilidades, solvência, tudo isso. Portanto, achei muito interessante e, de facto, ali assim
a referência aos modelos que eu me lembro há tantos anos, não faço ideia já como é que conseguiria utilizar isso, mas achei muito interessante. O trabalho é Nuno, não é? Eu tenho aqui Rodrigo, mas é Nuno Rodrigo, não é? Rodrigo. Achei muito interessante também e acho que é muito muito interessante ter-se estas perspectivas entre confrontar aquilo que é a perspectiva do mercado, não é? E da lógica de como o mercado se vê ele próprio a passar a informação e a comunicar, e de quem está do outro lado, do receptor, não é? E o interessante, olhando para aquilo que você, no fim de contas, resulta das suas entrevistas, eu achei interessantíssimo, lá uma parte onde fala claramente que há um desalinhamento. Não é? E isso é que acho que é muito evidente e que deve ser de facto lido, não é? Porque o problema da comunicação é esse, é que nós muitas vezes estamos fechados na nossa bolha, comunicamos e entre nós aquilo faz todo o sentido e tem todo o efeito, mas depois quem está do lado de lá não é bem essa a percepção que tem, não é? E, portanto, aqui o desalinhamento que existe achei muito interessante e depois o que é que se pode fazer relativamente a isso, não é? E claramente, aliás, viram ali assim naquela bolha de palavras os consumidores o que é que destacam? Preço. Em grandes linhas. A qualidade estava uma coisa pequenina. O preço estava deste tamanho. Não estou a dizer que deva ser assim, mas a realidade é essa. E, portanto, nós temos é que lidar com a realidade para depois podermos eventualmente atuar de alguma maneira. E, portanto, achei um trabalho muito interessante e esta percepção que acho que devemos ter e que as empresas, obviamente, devem ter. E para nós é muito importante, porque é evidente que, numa lógica de proteção do consumidor, quem vende ter a percepção de quem está do outro lado, todos nós consumidores, é não só importante como é desejável, não é? Deve acontecer. E, finalmente, o trabalho do Pedro, que vem mesmo, calha mesmo na altura certa. O Pedro é fantástico, não é? Porque aqui, esta é uma área onde nós estamos a dar muita relevância e muita importância. Como é público, nós faz parte do nosso plano estratégico e das conversas que temos tido com o Governo para podermos dar um passo em frente relativamente à questão da forma como nós gerimos as catástrofes em Portugal. E todas estas matérias relacionadas com os riscos climáticos, e o incêndio é claramente um deles, que obviamente tem padrões que estão a ser cada vez mais penalizadores em termos de severidade e de ocorrências. Os incêndios cabem nitidamente aqui assim, e, portanto, tudo aquilo que se possa fazer para modelizar o risco, tentar, e aliás a maneira como depois está expressa ali assim nos resultados por conselho, de entender efetivamente onde é que está a maior severidade, os impactos que podem estar, e para podermos não só atuar sobre isto, porque há ali lições interessantes. Por exemplo, achei muito interessante quando li a parte quando você fala que uma das variáveis explicativas tem a ver com a distância aos corpos de bombeiros, e isso não é? Matematicamente pode-se depois utilizar, no fim de contas, um modelo para mexer na realidade e no resultado, não é? E, portanto, pode ser, inclusive, para políticas públicas da forma de melhorar aqui, assim, todas as defesas que temos contra estes riscos, mas também sob o ponto de vista da mensuração do risco numa seguradora que está, obviamente, a fazer, eventualmente, a proteção deste tipo de riscos. Portanto, foi spot on, acho que está muito interessante e portanto, em grosso modo, o que eu queria dizer, acho que eu admito que nos outros anos tenhamos conseguido o objetivo de base que temos aqui, que é de facto trazer esta maior proximidade entre a academia e os investigadores e no fim de contas a área dos seguros das pensões, mas este ano de certeza absoluta. Portanto, spot on, qualquer um dos trabalhos são muito interessantes e, portanto, resta-me agradecer a todos, não é? Mesmo os que não estão aqui, porque estão aqui 4 que, no fim de contas, foram premiados, como o professor disse, porque, pronto, tiveram, no fim de contas, aqui um plus, mas eu gostava de agradecer também a todos os outros, não é? Porque houve 18 pessoas que tiveram, no fim de contas, o interesse de ter os seus trabalhos a um júri. Isso é importante, não é? Portanto, eu gostava de agradecer a todos os outros também. E obviamente, uma palavra especial de agradecimento aqui àqueles 3 senhores que estão ali, velhos conhecidos,
o Dr. Veiga Sarmento, o professor Manuel Esquivel e o professor João Andrade e Silva, que são de facto quem é o motor, no fim de contas, aqui desta iniciativa, e que nos dão o prazer de continuar a colaborar connosco e que eu sei que eles gostam deste ambiente, portanto é com prazer de certeza que faz isso, mas um prazer extremo da nossa parte, obviamente, tê-los connosco nesta iniciativa. E, portanto, isto é sempre bom construir sucesso em cima de sucesso. Este ano foi claramente um sucesso. Muito obrigado a todos e vamos ver se para o ano, na área jurídica, fazemos também, mais uma vez, uma edição de sucesso e com ideias novas e novos trabalhos. Muito obrigado. E já agora, só por finalizar, o meu agradecimento também aos colegas que cá internamente na ASF, obviamente, também ajudam a que tudo isto possa funcionar e que possamos fazer aqui esta sessão toda nesta salinha toda janota, não é? Está muito bonita, não está? Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente, e damos então por encerrada a sessão. Temos agora um cafezinho lá fora, podemos estar ali um bocadinho a falar. Muito obrigado.